Nós temos o Evangelho, que é de São Mateus, capítulo 27, de versículo 11 até 54, que narra a paixão de Cristo de modo assim um pouco resumido, mas que é suficiente. A paixão, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então fala que naquele tempo Jesus foi posto diante de Pilatos, né? E este interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: é como dizes, sim. Está aí. Jesus agora não nega. Até hoje, como eu disse, Jesus não deixava os apóstolos dizer para ninguém que ele era o Messias, que ele era o rei, porque não queria que eles fizessem dele um rei político, nacionalista. Mas agora, diante de Pilatos, preso, humilhado, flagelado, coroado de espinhos, agora ele assume: eu sou rei. Tu o disseste. Né? E aí continua, então Pilatos perguntou: não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. É interessante, né? Tem uma palavra lá do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 15, Isaías 30, 15, em que o profeta diz assim, falando do Messias: no silêncio e na esperança estará a vossa fortaleza. No silêncio e na esperança em Deus estará a sua fortaleza. Né? E o governador ficou muito impressionado. Por quê? Porque Jesus não respondia nada para ele. Aí, na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinham um prisioneiro famoso, porque era um desses rebeldes contra o Império Romano, desses agitadores, né? Barrabás, né? Então Pilatos perguntou à multidão, né? Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Vocês chamam de Cristo. Pilatos bem sabia, olha que interessante, Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Olha, meus irmãos, o que a inveja faz. Lembra de José lá do Egito, vendido por inveja? Lembra de Caim porque matou Abel? Inveja. Agora vem, entregam Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este injusto. Olha que interessante, gente. A mulher de Pilatos teve um sonho, ficou atormentada, né? Porque esta noite eu, em sonho, sofri muito por causa dele. Olha que sinal Deus estava dando para Pilatos. A mulher teve um sonho com Jesus, o justo. Não crucifique esse homem, não mate esse homem. Pilatos ficou certamente tocado com isso. Porém, aí vem os inimigos. Porém, os sumos sacerdotes e anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. Aquilo que eu falo para vocês, uma minoria gritante, agitadora, saltitante, como acontece aqui na política do Brasil. Domina a maioria. A maioria fica calada. É por isso que um dia o Martin Luther King disse: eu não tenho medo dos maus, não tenho medo dos violentos, não tenho medo nem da morte. O que eu tenho medo é do silêncio dos bons. A gente viu quanta gente acompanhou Jesus quando ele entrou em Jerusalém. Cadê esse povo? Ah, mas é um povo que ficou com medo. Medo dos doutores da lei, medo dos sacerdotes. Então, se calou. E os sacerdotes conseguiram, então, certo, com um grupinho ali, na casa de Pilatos, né? Aí pediram a crucificação de Jesus. Olha que interessante, gente. O Papa Bento XVI faz uma reflexão muito interessante. Ele fala assim, que a palavra Barrabás, do hebraico, quer dizer bar, abá. Que bar, em hebraico, é pai. Então tem Bartimeu, Bartolomeu. Né? Então, Bar-Abás quer dizer filho do pai. Barrabás quer dizer filho do pai. E Jesus é o verdadeiro filho do pai. Então, olha que coisa interessante a reflexão que o Papa Bento faz. Ali diante de Pilatos tinham dois filhos do pai.
o filho do pai verdadeiro, que é Jesus, e um filho do pai falso, que era Barrabás. Quem que o povo escolheu? Escolheu o falso. É assim a humanidade, né? Ao invés de escolher a verdade, escolhe a mentira. Né? Eles gritaram todos Barrabás. Pilatos perguntou: e que farei com Jesus, que chama Cristo? Todos gritaram: seja crucificado. Olha a maldade daqueles sacerdotes, doutores da lei. Pilatos falou: mas que mal ele fez. Olha, gente, Pilatos viu que Jesus não tinha nada, não era um agitador político, não queria derrubar o Império Romano, nem nada, como aqueles outros tantos agitadores que houve no tempo dele. Não. Né? A teologia da libertação quer fazer de Jesus um revolucionário político, não tem nenhum respaldo nos evangelhos. Pelo contrário, né? Ele vai dizer para Pilatos: Pilatos, meu reino não é desse mundo, Pilatos. Fica frio. Eu não vim para te derrubar, nem derrubar César, nem derrubar Herodes, nem derrubar ninguém, não. Meu reino é do outro mundo. Eu vim para tirar o pecado do mundo. Eu não vim para tirar vocês daqui. Não. Né? Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão. Covarde. Covarde. Ele sabia que Jesus era justo, mas covardemente entregou Jesus. Eu não sou responsável pelo sangue desse homem. Este é um problema vosso. Lavou as mãos. Aí surgiu a expressão: vou lavar as mãos. Né? Não é comigo, era com ele sim. Pilatos, gente, era um homem cruel. Pilatos era um homem que, por qualquer rebelião, ele mandava matar muitos judeus. Muitos, muitos, muitos. E, no entanto, ele queria libertar Jesus. Olha que contraste. Realmente Jesus não tinha nada de político, nada de querer derrubar o império. E aí o povo respondeu, né? Isso é terrível, né? Guiado certamente lá por aqueles doutores da lei, sacerdotes, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Misericórdia. Misericórdia. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus, entregou para ser crucificado. A gente sabe toda essa história, né? Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador, né? E ali era bem perto do templo, né? A fortaleza Antônia, onde Pilatos ficava, para poder controlar alguma rebelião dos judeus que existisse. Né? Tiraram a roupa de Jesus, vestiram com um manto vermelho de gozação. Né? O manto vermelho é o manto de rei, né? Manto vermelho, depois teceram uma coroa de espinhos, coroa é dada para o rei. Só que me dá uma coroa de ouro, dá uma coroa de espinho. Puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. A vara é o cetro, né? O rei tem um cetro, que é o sinal da realeza. Então, fizeram de Jesus uma zombaria. Ele é o rei verdadeiro, mas simularam ali um rei como se fosse um palhaço. Coroado de espinho, um manto vermelho, um cetro na mão. Zombando, cuspindo nele, dando tapa, arrancando a barba. Adivinha quem te bateu? Tampava o rosto dele: adivinha quem te bateu? Salve, rei dos judeus. Né? Zombavam dele, batiam nele. Né? Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. A gente já pensaram que uma coroa de espinho na cabeça, bater com uma vara na cabeça dele. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho, de novo vestiram com as suas próprias roupas, daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão Cirineu, né? Obrigaram a carregar a cruz de Jesus, que Jesus não aguentava. Estava destruído. Né? A gente também, na nossa vida, precisa de um Cirineu, né? E precisamos ser também Cirineu para os outros, né? Precisamos de um Cirineu que nos ajude e precisamos também saber ser Cirineu para os outros. Se até Jesus precisou de um Cirineu, a gente também precisa. Né? Todo mundo precisa. Né? Lá chegaram
a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram um vinho misturado com mel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Isso está lá nas profecias também dos profetas, né? Depois o crucificaram. Fizeram um sorteio repartindo entre si as suas vestes. Ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Rei de fato. Colocaram de zombaria, mas disseram uma verdade. Né? Com ele também crucificaram 2 ladrões. Engraçado, ladrões, né? Não era gente boa, não. Um à direita e outro à esquerda. As pessoas que passavam por ali insultavam, balançando a cabeça. Tu querias destruir o templo, né? E construí-lo de novo em 3 dias? Salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Mas Jesus não responde. Por quê? Porque ele sabe que o sacrifício dele é a salvação da humanidade. Gente, na nossa vida também. Pode ser que alguém zombe da gente porque você está rezando muito, porque você vai muito à missa, porque você faz caridade. Deixa de ser bobo, deixa de viver essa vida assim. Você está salvando o mundo. Então, eu gosto de lembrar aqui a palavra do profeta Isaías, né? No silêncio e na esperança estará a vossa fortaleza. No silêncio e na esperança estará a vossa fortaleza. É por amor ao Pai que Jesus sofreu tudo aquilo ali. É por amor a nós, para a nossa salvação, que ele não desceu da cruz. Quando ele foi preso lá no Horto das Oliveiras, né? E Pedro puxou da espada e cortou a orelha lá do servo do sumo sacerdote. Ele disse, Pedro, você não sabia que se eu quisesse, eu pedia ao Pai 12 legiões? Gente, legião, para os romanos, era um negócio de 1000 soldados. Eu podia pedir ao Pai 12 legiões de anjos. E acabava com essa festa aqui. Mas eu tenho que beber esse cálice, Pedro, para salvar você, para salvar o mundo. Gente, sem a cruz não tem salvação. Isso, e para nós também é muito significativo a gente meditar em tudo isso. Né? Bom, continua aqui. A outro salvou a si mesmo, não pode salvar. É rei de Israel, desce agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse, eu sou filho de Deus. Zombaria, zombaria, zombaria. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre a terra. Às 3 horas que Jesus foi crucificado, a própria natureza, que foi criada por ele, chora a crucificação do seu rei, do seu Deus. Né? Pelas 3 horas, né, houve escuridão sobre toda a terra, não foi só sobre ali, aquela região, né? Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu aquele grito, Eli, Eli, lama sabachthani, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Né? Essa palavra de Jesus explica os grandes teólogos que era o grito de cada um de nós. Né? Porque como Jesus assumiu o pecado de toda a humanidade, diante da justiça divina, ele se sentiu assim, desprezado por Deus. Né? Ou seja, abandonado por Deus. Mas o catecismo ensina que é o grito de cada um de nós, pecador, que quando cai no pecado se afasta de Deus. Né? Mas depois Jesus continua o Salmo 21, que é esse salmo onde está essa palavra, ele vai glorificando a Deus. Né? Alguns dos que estavam ali, ouvindo, disseram, ele está chamando Elias. Nada, né? E logo um deles, correndo, pegou uma esponja com vinagre, colocou na vara do bebê, mas ele não bebeu, né? Deixa ver se Elias vem salvá-lo. Fantasias, né? Então Jesus deu outra vez um forte grito e morreu.
entregou o Espírito ao Pai. Pai, nas tuas mãos, eu entrego o teu Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. O que quer dizer isso? Lá no santuário, no Santo dos Santos, dos judeus, tinha uma cortina, né, que o povo não entrava. Só o sacerdote entrava, e no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão. Esse manto que é rasgado significa que agora o caminho para Deus está aberto para todos. Não é só o sumo sacerdote e o sacerdote que chega, não. Agora toda a humanidade pode ir até Deus. Rasgou-se de alto a baixo, quer dizer, totalmente, né? Em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. É como que o grito da natureza, né, pelo seu Criador. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram, né? Os grandes santos da igreja, São Jerônimo, Santo Agostinho, disseram que houve essa ressurreição, né? Mas que essas pessoas voltaram a morrer. Por como Lázaro, que foi ressuscitado, mas depois voltou a morrer. Não foi a ressurreição do último dia, que só vai acontecer no último dia. Esse é o parecer dos santos doutores da igreja. Então, saindo dos túmulos depois da ressurreição, apareceram na Cidade Santa e foram vistos por muitas pessoas. Então, de fato, aconteceu. Como Lázaro, voltaram à vida, né? O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo o Filho de Deus. Olha, gente, que coisa maravilhosa, né? O oficial, aquele centurião, chefe da centúria de 100 soldados, o oficial, e os soldados que estavam com ele guardando Jesus ao notarem o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo o Filho de Deus. Que coisa impressionante, gente. Na palavra da salvação, glória a vós, Senhor, termina aqui o Evangelho com a conversão daquele centurião romano pagão e os seus soldados que tinham crucificado, massacrado, destruído Jesus. Que milagre foi esse que aconteceu, meus irmãos? O milagre está no perdão que Jesus deu a eles. Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. São Paulo explica, né? Quando você perdoa os inimigos, você amontoa carvões em brasa sobre a sua cabeça. É um provérbio, né? Significa o quê? Você converte a pessoa. Você derrete o coração endurecido da pessoa. Você consegue uma grande graça para a pessoa. Como aconteceu com São Paulo, que chefiava, né, o apedrejamento de Estevão, mas como Estevão perdoava ali aqueles que o apedrejavam e matavam, Paulo se converteu. Sem dúvida, porque, né, Estevão estava dando o perdão a ele no meio daquele massacre com pedras. E Jesus, massacrado desse jeito, perdoa-lhe, Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Bem, meus amigos, quantas e quantas e quantas lições nós tiramos daí, né? Devemos imitar Jesus. Ser cristão é ser imitador de Cristo. Que Ele nos conceda essa graça. Que a Virgem Maria, que estava ali aos pés de Jesus e assistiu tudo isso, calada, em silêncio, sem desespero, né? Que Nossa Senhora, meus irmãos, conceda-nos a graça de nós sermos verdadeiros cristãos. Que nós podemos também enfrentar todas as lutas, dificuldades, perseguições dessa vida, mas sem nunca, né, deixar a nossa fé ser abalada. Mas, pelo contrário, dando testemunho da nossa fé. Amém. Tenham uma Semana Santa abençoada por Deus, um domingo de Ramos abençoado por Deus, que sejam muitas graças, muitas bênçãos, muitas conversões para você, para sua família, para todos os seus caros. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.